Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Chegamos ao artigo 14, parágrafo 4º, e nós vamos dar o início à nossa aula sobre inelegibilidades, tá? Estamos na parte inicial, que eu chamei de parte 1. É uma parte introdutória importante e nós vamos dar início a ela falando um pouquinho sobre o parágrafo 14, mas não só sobre ele, mas também sobre a parte doutrinária, que vai dar uma boa base para as próximas aulas. Vamos lá. O parágrafo 4º do artigo 14 vai dizer: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Você que acompanha o canal já sabe que nós tratamos do alistamento eleitoral, falamos nas aulas anteriores sobre os inalistáveis e também sobre os analfabetos. Os analfabetos, apenas para relembrar, são alistáveis, tá? Facultativamente, o analfabeto pode obter o alistamento eleitoral e também votar. Mas não se engane, o analfabeto é inelegível, bem como também os inalistáveis. Grave para não errar na sua prova. Bom, nós falamos sobre os direitos políticos e eu estou apresentando aqui novamente o nosso quadro. Nós vimos os direitos políticos positivos, nós vimos a capacidade eleitoral ativa, a capacidade eleitoral passiva. Na capacidade eleitoral ativa, nós vimos que o voto, o alistamento, ele é obrigatório, facultativo ou proibido. E na capacidade eleitoral passiva, que é a condição de poder ser votado, nós vimos as condições de elegibilidade lá no artigo 14, parágrafo 3º. Hoje nós vamos dar início aos direitos políticos negativos. E o que é direito político negativo? Nada mais são que normas que limitam o sufrágio universal e o voto, restringindo a participação do indivíduo na vontade política do Estado. Eles são restrições. E os direitos políticos negativos se dividem em inelegibilidades, mas também em hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. E já deixo uma dica para você aqui antecipadamente. Não existe cassação de direitos políticos. Existem hipóteses de perda e suspensão. Nós vamos falar hoje sobre as inelegibilidades. É o título da nossa aula. E para entendermos a inelegibilidade, vamos ao nosso quadro. Ora, as inelegibilidades, elas podem ser absolutas, mas também podem ser relativas. É importante você observar que a inelegibilidade absoluta, ela é taxativa. Ela tem um critério pessoal. E a Constituição, mediante esse critério pessoal, trouxe as hipóteses de inelegibilidades absolutas, que nós lemos no artigo 14, parágrafo 4º, que lá diz que são inelegíveis os inalistáveis, mas não só os inalistáveis, também os analfabetos. E eu repito, a Constituição vai dizer analfabetos porque os analfabetos, eles são alistáveis, mas nem por isso eles são elegíveis, tá? Bom, os inalistáveis são os conscritos e também os estrangeiros. Nós vimos na aula passada, não é verdade? Conscrito é aquele que está no serviço militar obrigatório e o estrangeiro não participa da vontade política do nosso Estado. Um adendo aqui para o português equiparado, como nós já estamos falando há um tempo. Mas não se preocupe, dificilmente vai cair uma questão sobre português equiparado quando se fala de inelegibilidade, mas é importante você saber sobre o tema. Bom, e as inelegibilidades relativas, elas têm um rol exemplificativo. Elas estão ligadas à função, à relação de parentesco. Nós vamos ver no artigo 14, parágrafo 5º e 6º, algumas regras relacionadas à reeleição. Nós vamos ver
no parágrafo 7º, outras regras ligadas ao parentesco. Nós vamos ver no parágrafo 8º as regras ligadas ao militarismo e nós vamos ver no parágrafo 9º que a Constituição traz as hipóteses de extensão desse rol. É o caso, por exemplo, da lei da ficha limpa. Para efeito dessa aula, o que você deve gravar para a sua prova? Que o artigo 14, parágrafo 4º, são inelegibilidade absoluta. Os inalistáveis e os analfabetos. Lembrando que os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros, e nós temos inelegibilidade absoluta para os analfabetos. Gravou isso? Anote o quadro, você vai precisar dele para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre a ilegibilidade relativa funcional, o parágrafo 5º e 6º do artigo 14. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.